Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Turma início de mês e temos conteúdo novo, não é isso? O nosso conteúdo é voleibol, certo? Que o voleibol ele pertence ao grupo de esporte de rede, certo? O voleibol, o tênis de mesa, o badminton, todos esses esportes que tiver a rede pertencem ao grupo de esporte de rede, com rede, certo? Então, nós vamos aprender a história do voleibol, as regras básicas e os fundamentos do voleibol, certo? Então, prestem bem atenção ao conteúdo. A história do voleibol. O voleibol, ele surgiu em 1895, 4 anos após o basquete, certo? Então, ele surgiu da necessidade das pessoas que ficavam ociosas por não querer praticar o basquete, porque o basquete é um esporte que tem muito contato físico, né? Então algumas pessoas não praticavam e pediram para o professor William Morgan criar outro esporte, que seria o voleibol, certo? Por ele ser um esporte que não tinha contato físico, para satisfazer essas pessoas que não gostavam do basquete. Então, William Morgan, ele criou o voleibol. O voleibol foi muito bem aceito pelas pessoas. E aí, deu início na cidade de Holyoke e Massachusetts, nos Estados Unidos. A rede, pessoal, ela mede 1,83 metros. O primeiro nome a o voleibol ser conhecido, o primeiro nome que William Morgan deu foi o mintonete. Então, o esporte ele não iniciou com o nome voleibol, ele iniciou com esse nome mintonete, certo? Foi o primeiro nome a dar no voleibol. Então, utilizava a bola de basquete, certo? Porque não existia a bola de voleibol ainda. Então, a bola que eles utilizavam era a bola de basquete. Depois mudou-se para o nome voleibol, proposto pelo senhor Hasted. E aí, o voleibol, até hoje ele foi praticado, até hoje ele está sendo praticado, não é isso? Muito bem aceito, um esporte que não tem contato físico, que não é violento. Vocês podem até prestar atenção que num jogo de voleibol nem falta de violência tem, não é isso? Então, temos aí a quadra do voleibol, né? Vocês podem prestar atenção aí na zona de ataque, onde ficam os jogadores que fazem o ataque. O ataque é os que mais marcam pontos, certo? E temos aí a zona de defesa, que é que ficam os jogadores que fazem a defesa no jogo, certo? Temos aí a linha de fundo, a linha central, que é onde fica a rede, não é isso? E a quadra do voleibol, ela mede 18 metros de comprimento e 9 metros de largura, certo? Decorem bem essa quadra do voleibol, aí tem tudo bem detalhadozinho a respeito do jogo. Regras básicas. Nós vamos aprender apenas algumas regras, certo? Porque não é necessário aprendermos todas. Então, cada equipe é separada ao meio por uma rede que mede 2,24 metros para as mulheres e 2,43 para os homens, certo? Lembrando que no jogo do voleibol são 12 jogadores, 5 de um lado, aliás, 6, perdão, 6 de um lado e 6 de outro. Então, 12 ao todo, 6 de um lado e 6 do outro, 6 de uma equipe e 6 da outra equipe, certo? A bola deve passar por cima da rede, né?
Os pontos são anotados quando a bola toca no chão do lado adversário ou quando ela falha numa defesa e joga uma bola para fora da quadra. Então, é marcado ponto quando a bola cai no chão da equipe adversária, não é isso? Cada equipe tem direito a dar 3 toques na bola antes de enviar para o outro lado, certo? Então, cada equipe só pode dar 3 toques na bola. E aí ela já deve lançar para a quadra adversária, para o lado adversário. A regra 4 é: um jogador não pode dar 2 toques na bola consecutivos. Nenhum jogador pode dar 2 toques na bola em sequência, certo? Um toque e toca para o outro equipe, para outra pessoa da equipe, certo? Não pode dar consecutivo, significa seguinte, não pode dar 2 toques seguinte. E a quinta é: o jogo se divide em 3 sets vencedores, sendo que para vencer o set, a equipe terá que atingir 25 pontos com diferença mínima de 2 pontos. Então vejam bem essa regra. O jogo do voleibol, ele é executado com 5 sets. Quem vencer 3 sets já vence a partida, já vence o jogo do voleibol, certo? Isso com diferença de pontos de 2 pontos, certo? Com essa diferença, sempre tem que ter essa diferença de 2 pontos. Se minha equipe fez 25 pontos e a outra equipe fez 24 pontos, não significa dizer que a minha equipe venceu, porque ela tem que ter 2 pontos de diferença, tá bom? Então, se minha equipe fez 25 pontos, a outra equipe ela tem que fazer 23, certo? Se ela fizer 24, a minha equipe não vence. Tem que ter 2 pontos de diferença. Cada equipe tem direito a fazer 6 substituições por set, certo? É aquelas substituições que vocês conhecem de trocar jogadores. Faltas no toque da bola, toque irregular. Por exemplo, o que aconteceu, se tocar a bola dois toques consecutivos é falta, certo? Invasão por baixo e por cima da rede. Hipótese nenhuma deve invadir o lado adversário. Se invadir, acontece a falta. Toque na rede, certo? Também não deve tocar, nenhum dos jogadores deve tocar na rede. Pessoal, por enquanto é só isso na aula de hoje. Aula que vem vocês vão estudar os fundamentos, certo? E algumas observações do jogo do vôlei. Um abraço, espero que tenham compreendido o conteúdo e deem uma estudada a mais, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço.